Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera do segundo ano. Aqui é o professor Alexandre Nogueira, que a gente vai trabalhar um assunto especificamente hoje chamado de comportamento microscópico da matéria com a variação da temperatura, mais conhecido como dilatação térmica. A gente conhece isso como dilatação térmica, ok? O comportamento microscópico. Quer dizer, por que microscópico? Porque a partícula é analisada microscopicamente. Partícula pequena, analisa a partícula dos menores, a energia térmica e aí vai. Bom, toda vez que um corpo ele recebe calor, microscopicamente as suas moléculas começam a vibrar cada vez mais. Essa vibração provoca um afastamento das moléculas. E esse afastamento ocasiona o quê? A dilatação. Dilatar quer dizer aumentar. E dilatar termicamente é aumentar em função de quem? Do calor. Acompanhe, abençoados. Dilatação térmica dos sólidos. Geralmente, o aumento da temperatura de um sólido provoca um aumento de suas dimensões, enquanto uma diminuição da temperatura provoca uma contração. Podemos considerar 3 casos: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Olha para mim, por favor, preste atenção, foca em mim. Recebendo calor, as moléculas vibram mais. A rigor, a dilatação acontece em toda a direção, em todos os sentidos. Para a facilidade didática e pedagógica, vamos estudar cada caso separadamente. Então, o sólido pode dilatar de 3 maneiras. Vamos considerar a primeira. Sim, e uma curiosidade que eu separei para vocês. Chamei de aplicando conhecimento. 4 razões práticas e cotidianas para você prestar atenção na dilatação térmica. Isto é, no nosso dia a dia. A dilatação está no planejamento das cidades. A dilatação, ela salva vidas. A dilatação aparece na hora de comer. E a dilatação tem um comportamento irregular da água. Professor, dá um exemplo de cada um. Onde é que a dilatação está presente no planejamento das cidades? Os prédios, os edifícios, as pontes, quando são construídas de concreto, os engenheiros projetam as vigas e as juntas de o quê? Dilatação. Porque em dia de calor, a energia aumenta e ele dilata. Então, no dia a dia, nessa projeção, a gente calcula isso no planejamento das cidades. O pessoal de engenharia coloca aquelas juntas, aquelas vigas de dilatação. Como é que a dilatação salva vidas, professor? A dilatação salva vidas no circuito elétrico, numa residência. Você tem um disjuntor térmico, um disjuntor que protege a passagem da corrente. Ou seja, quando a corrente excede um valor, a temperatura aumenta, a liga metálica dilata e interrompe a corrente. E a corrente não passa, não ocasionando acidentes. Onde é que a dilatação aparece na hora de comer? Você pega um vidro fechado, uma tampa, né? E você vai rosquear, não quer sair, aí tem um vidro e tem a tampa, e você rosqueia, você coloca água quente e dilata e consegue abrir. Por exemplo, as obturações dos dentes. A obturação dos dentes devem ter o mesmo coeficiente ou parecido com o material do dente, porque ele contrai e dilata igual. Professor, e a dilatação regular da água? Nos oceanos, a água congela, ela vai congelando de cima para baixo. A parte superior vai congelando e a parte outra não, chamada dilatação irregular da água. Então a dilatação está no nosso cotidiano. Dilatar quer dizer aumentar. Dilatar termicamente em função do calor. Os trilhos de uma linha de trem, eles não são colocados colados um no outro, não.
eles estão colocados com um certo espaço entre eles. Porque em dias de calor, quando ele dilatar, tem espaço para dilatar. Então a dilatação é um fenômeno que a gente está no nosso cotidiano. Para facilidade didática, vamos estudar agora a dilatação térmica linear. Dilatar é aumentar. Dilatar linearmente é aquela em que predomina a variação em uma única direção e a direção comprimento. Tu tens aí uma barra, inicialmente com o comprimento LO. L, comprimento inicial. Aí você forneceu calor e o comprimento passou para L. Aconteceu um ΔL. O ΔL é o quê? A dilatação. Você forneceu calor e ela dilatou. Ou seja, a barra, ela tem um comprimento inicial, numa temperatura inicial. Quando você fornece calor, ela dilata. O ΔL é a dilatação. Delta é a variação, LO é o comprimento, alfa é o coeficiente e ΔT é a temperatura. Abençoados, a dilatação superficial é aquela em que predomina a variação em duas direções. O ΔA é o aumento em área. O A0, área inicial. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o ΔT, a temperatura que variou. Então, tu tens aí uma chapa metálica que tem uma área inicial A1, aí você fornece calor e ela passa para ser uma área A. Então, dilatou em quantas direções? Duas. Dilatou o comprimento e a altura. Então, vimos a linear, estamos falando na superficial, e agora vem a dilatação volumétrica, a mais comum. É aquela em que se encontra a variação em três direções, que é o volume. O ΔV, variação de volume. O VO, volume inicial. O gama, o coeficiente. E o ΔT, a temperatura. Presta atenção. A dilatação térmica dos sólidos, ela pode apresentar de três formas. A linear, só o comprimento. A superficial é a área, a superfície. E a volumétrica é volume. Professor, dá exemplo de cada um. Os fios de alta tensão dos postes. Em dia nublado, retesado. Em dia de calor, cria um ventre, dilatou. Você vai colocar cerâmica no quarto. Você vai colocar cerâmica na sua casa. Aí você vai assentar a cerâmica, aí de uma para outra, o rapaz coloca um rejunte. De uma cerâmica para outra tem um rejunte. Por que tem um rejunte? Porque ele prevê que em dia de calor, a cerâmica vai o quê? Dilatar. Dilatar o quê? De forma superficial. E a dilatação volumétrica, ela é em três dimensões. Então temos a linear, superficial e a volumétrica. Bom, observações importantes. Toda dilatação dos sólidos, ela é proporcional à dimensão inicial, à variação de temperatura e do material do corpo. Segunda observação, a relação entre os coeficientes de dilatação são alfa está para 1, assim como beta está para 2, assim como gama está para 3. Professor, isso quer dizer o quê? A linear, se você estiver utilizando a unidade centímetro, o comprimento é em centímetro, o expoente é 1. Se for a superficial, que é a área, centímetro quadrado, então o expoente é 2. E se for em volume, centímetros cúbicos, então, respectivamente, alfa, beta e gama. Alfa está para 1, que ela é unidimensional. Beta está para 2, que ela é bidimensional. E gama está para 3, que é em 3 dimensões. Bom, veja como é fácil. Respira, Deus ajuda a quem estuda e lembre-se que você é capaz. Vamos fazer essa questão juntos de dilatação linear. Primeiro, uma boa leitura. Uma régua de alumínio
com coeficiente de dilatação linear alfa igual a 25 vezes 10 a menos 6. E a unidade é graus Celsius recíproco. Tem comprimento de 200 centímetros a 20 graus Celsius. Qual o valor em centímetros do seu comprimento a 60? Deu para entender, pessoal? Ele tem uma régua, ele deu o coeficiente, ele pede o comprimento quando a temperatura for de 60 graus Celsius. Vamos interpretar? Vamos interpretar aqui no quadro. Bom, vamos supor que você tem aqui, vai ser a régua. E vamos supor que essa régua, ela tem um comprimento inicial, que é um comprimento inicial de 200 centímetros. Então, ela tem um comprimento inicial de 200 centímetros. Quando a temperatura inicial for de 20 graus Celsius. Então, o comprimento inicial 200, temperatura inicial 20. Aí acontece que essa barra, ela foi aquecida. A temperatura, abençoado, variou. A temperatura passou de 20 para 60. Você aumentou a fonte térmica. Você aumentou a fonte de calor. De forma que era 20 e agora passou para 60 graus Celsius. Aí ele quer saber qual é o comprimento final dessa barra. Bom, a barra é de alumínio. Para saber o comprimento final, a gente tem que saber quanto foi que ela dilatou. Vê, preste atenção comigo. Se ela tinha 1 e dilatou 2, então ela vai ficar com 3, porque para saber o comprimento final, a gente tem que calcular quanto foi que dilatou. Professor, explica melhor? Vamos lá. Vamos calcular a dilatação. ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Vamos recapitular? ΔL, dilatação linear. Alfa, coeficiente. L0, comprimento inicial. E ΔT, variação de temperatura. Então, abençoado, ΔL vai ser igual. Vamos atrás do alfa. Quem é o coeficiente da régua? 25 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes L0, que é o comprimento inicial, 200. Vamos escrever 200 no estilo, como os cientistas. Ei, 200. Ei, 2 vezes 10 é a segunda. Eu estou escrevendo 200 em notação científica. E a temperatura variou quanto, professor? De 20 graus Celsius para 60, variou quanto, abençoado? 40. Vamos recapitular? 25 vezes 10 a menos 6 é alfa. 2 vezes 10 é a segunda, L0. E 40, variação na temperatura. Vamos multiplicar os números comuns. Quanto é 25 multiplicado por 2? 50. Quanto é 50 multiplicado por 40? 2.000. Então, aqui vai dar 2.000. Vamos ver agora a potência. Repete a base. 10. Ó, abençoado. Menos 6. Somado com 2. Menos 6 somado com 2. Menos 4. Vamos recapitular. Vem de onde esse 2.000, professor? 25 vezes 2, 50. 50 vezes 40, 2.000. E 10 a menos 4. Repete a base e opera expoente. Jogo dos sinais, não esquece. Menos 6, mais 2, menos 4. Escrever 2.000 vezes 10 a menos 4, aqui nesse expoente negativo, olha, benção. 1, 2, 3, 4, vírgula. Ou seja, vai ficar ΔL, que é a dilatação, é igual a 0,2 centímetros. Aí tu vai pensar. Ele tinha antes um comprimento de 200.
e sofreu uma dilatação de 0,2. Se ele tinha um comprimento de 200 e dilatou 0,2, qual vai ser o comprimento final? O comprimento final vai ser 200,2 centímetros. Vê se deu para entender. Porque para a gente saber quem é o comprimento final, a gente tem que calcular quem foi a dilatação. Porque ele disse que o comprimento inicial foi 200. Isso tudo é para calcular, abençoado, quanto foi que dilatou. Então essa barra de alumínio, quando a temperatura variou de 20 para 60 graus Celsius, ela dilatou 0,2. Ela aumentou 0,2. Se ela tinha 200 e ela dilatou e ela aumentou 0,2, quem é o comprimento final? 200,2. Bom, abençoados, dilatação é isso. Vamos agora praticar, vamos exercitar. Leia a questão, procure interpretar e depois ele vai calcular. Vamos exercitar juntos. Lembre-se, você é capaz. E Deus ajuda a quem estuda. Um fio metálico tem 100 metros de comprimento e coeficiente de dilatação igual a 17 vezes 10 a menos 6. A variação de comprimento desse fio. Veja que ele não pede a dilatação não, abençoado. Ele pede a variação do comprimento. Ele pede o que dilatou. Agora, quando a temperatura varia de 10 graus Celsius. Vamos aqui pegar os dados ali bem direitinho. Olha para o quadro e presta atenção. Um fio metálico de 100 metros. Então, isso aqui é Ló, que é o comprimento inicial. L de long. Comprimento inicial é igual a 100 metros. Então, anotei, ó, comprimento vale 100 metros. Ó o checklist. Comprimento inicial, 100 metros, presente. E coeficiente, o coeficiente é o alfa. Olha o coeficiente. 17 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui é a unidade graus recíproco, que eu vou explicar depois. Alfa, o coeficiente que depende do material, presente. Olha o coeficiente, 17 vezes 10 menos 6. A variação do comprimento desse fio é o que o povo quer saber. O povo quer saber quem é ΔL, quanto foi que variou. Variação é delta. Esse delta não tem nada a ver com o delta da matemática, que é o discriminante. O delta L na física é variação. Delta L é o que aumentou do comprimento. Quando a temperatura varia, ó a linguagem, a temperatura variou. A temperatura variou 10 graus Celsius. Então isso é delta T, que é a variação da temperatura, que é 10 graus Celsius. Ó, checklist. Comprimento inicial, presente, 100 metros. Coeficiente, presente, 17 vezes 10 menos 6. Variação de temperatura, 10 graus Celsius. E ΔL? Faltou, vamos calcular. Então, o que ele quer calcular é exatamente a dilatação. Ele pede para você calcular a dilatação e chamada dilatação o quê? Linear. Ele pede para você calcular a dilatação linear. Vamos botar essa pirâmide, que essa pirâmide ajuda, certo, a você entender a fórmula, essa pirâmide tripla agora. Aqui em cima tu encaixa ΔL. Ó, benção, alfa, LO e ΔT. O que é que significa ΔL mesmo? Dilatação linear. Alfa, o coeficiente. L0, o comprimento inicial. E ΔT, a temperatura. Mãozinha para esse quadro. E aí, como é que calcula ΔL? Multiplica tudinho. Então, para você calcular quem é o ΔL, você vai pegar... Cadê alfa? Aí tu, ó, 17 vezes 10 elevado a menos 6. Isso é alfa. Vezes L0,
Comprimento inicial, 100. Vamos escrever 100 no estilo? Vamos escrever 100 como cientistas, em notação científica? Ei, 100. Ei, 10 a segunda. 10 a segunda é a mesma coisa que 100. Porque 10 a segunda é 10 vezes 10, 100. Então, 100 no estilo, vestido para o baile, 10 a segunda. Ei, ó, isso aqui é alfa, isso aqui é L0, falta encaixar agora quanto foi ΔT. Quanto foi que a temperatura variou? A temperatura variou quanto? 10. Vamos explicar um pouco. Isto aqui é o alfa. Isto aqui é o L0. E isto, abençoado, é o que variou a temperatura. Bom, e agora, professor? Calma, você é capaz. Subentende que aqui tem um expoente 1. Então aqui é 10 menos 6. 10 a segunda e 10 a primeira. Resolva primeiro as potências. Como, professor? É um mantra. Se for a multiplicação com a mesma base, tu repete a base e faz o que com o expoente? Soma. Porque existe uma regra da multiplicação e da divisão. Aqui é a mesma base. Então, calma. ΔL, deixa o 17 que a gente não fez nada, repete essa base, que a base é 10. Agora vamos lá. Gente, menos 6 somado com 3. Ó, 2 mais 1 vai dar 3. Aí eu pego menos 6, eu estou com menos 6, mas eu vou somar com 3. Eu posso fazer isso na matemática ou então posso jogar logo o dinheiro, que fica melhor, que todo mundo sabe. Tu estava devendo 6 no banco. Tu estava devendo 6 mil no banco. 6 mil reais devendo. Aí chegou lá pro gerente, ó, eu estou devendo 6 mil, mas eu vou depositar agora 3. Se eu estava devendo 6 e depositei 3, eu vou continuar devendo quanto, abençoado? 3. Mas cuidado que está em metro. Vamos de novo. 17 não fiz nada. A potência repetir. E esse menos 3 apareceu aonde, Nogueira? Quanto é menos 6 somado com 3? Menos 3. Aí tu procura a alternativa. Ô, professor, cadê ali? Calma. Aqui tem 17 vezes 10 a menos 3 metros. Isso aqui, abençoado, é a milésima parte do metro. Se é a milésima parte do metro, a milésima parte do metro é conhecida como milímetro. Milímetro é a milésima parte do metro. Ou seja, resposta da dilatação é igual a 17 milímetros. Porque aqui está em metro, eu passei para milímetro. Olha aí, a milésima parte do metro. 10 a menos 3 metros é a milésima milímetro. Recapitulemos. L0, coeficiente, ΔL quis saber, ΔT ele deu e calculou a dilatação. Muito bem, vamos exercitar e veja como foi fácil. Bom, agora vamos falar um pouquinho na dilatação térmica dos líquidos. A dilatação dos líquidos. Vê que a gente dividiu em duas partes, abençoado. A gente falou na dilatação dos sólidos, que podem ser 3, pode ser a linear, pode ser a superficial e a volumétrica, cada um com o seu próprio coeficiente. Agora, a gente vai falar na dilatação térmica dos líquidos. Bom, preste atenção um pouquinho, vê. Se você for comparar a estrutura sólido e líquido, analisando microscopicamente. Como assim microscopicamente? Forças de coesão e forças de repulsão. No sólido, as forças de coesão são maiores que a força de repulsão. Então, para você dilatar um sólido, você precisa de muita fonte de calor para que provoque a dilatação. Nos líquidos, não. Essas forças estão basicamente em o quê? Equilíbrio. Então, o líquido dilata mais rápido do que o sólido. Quando você pega um termômetro para medir a temperatura da pessoa,
Lá dentro do termômetro tem o material do termômetro e lá dentro tem o mercúrio, por exemplo. Quando recebe calor, qual é aquele que dilata mais rapidamente? O líquido dilata mais rápido do que o sólido. No caso da água, a dilatação é regular, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, em geral, os líquidos dilatam mais rápido que o sólido. Então, enquanto o sólido dilata de 3 maneiras, o líquido 2. Vê o exemplo que eu citei aqui. Aqui tu tens um recipiente a uma temperatura θ1, a uma temperatura inicial. Um recipiente aqui é chamado de ladrão. Ele está cheio até a borda. Eu coloquei aqui um ladrãozinho para poder medir a dilatação do líquido. Aí está na temperatura. Aí você forneceu calor. Quando você fornece calor, tanto esquenta o recipiente, quanto esquenta o líquido. Mas qual é a mais rápida? Qual é a dilatação mais acelerada? Comparando entre a dilatação do sólido e a dilatação do líquido, qual é aquela mais acelerada? É do líquido. Então ele transborda. Então a parte do líquido que vai dilatando, vai transbordando. É por isso que a gente diz que o ΔVr, a gente chama de dilatação volumétrica real, que é a dilatação do sistema. Quem é o sistema? Sólido e líquido. Então quando você fornece calor, tanto dilata a aparente, quanto dilata o quê? O recipiente. Professor, explica melhor, por favor? Vejamos. A dilatação volumétrica R é a dilatação volumétrica real, igual a dilatação volumétrica AP é a dilatação volumétrica aparente. E a dilatação volumétrica F é a dilatação do frasco, é a dilatação do recipiente. Porque, em geral, os líquidos estão contidos em recipiente sólido. Como assim, professor? Quando eu falo real, eu digo que é o sólido mais o líquido. Quando eu falo aparente, é apenas o líquido. E quando eu falo em recipiente, é o sólido. Então, se diz que a dilatação volumétrica real é o sistema. Que sistema é esse? Sólido mais líquido. A aparente é só o líquido que transbordou e ao recipiente é a parte sólida que dilatou. Por exemplo, você coloca o leite, vai fazer um cafezinho de manhãzinha cedo e bota o leite lá para ferver, naquela panela que você colocou para ferver, mas tem que ficar vigiando. Por que tem que ficar vigiando? Porque quando recebe calor o recipiente e o leite. Mas quem é que transborda? Qual é a dilatação maior? Então, em geral, os líquidos se dilatam mais rápido que os sólidos. Então, ele fala que os coeficientes são aqui. Então, é por isso que a gente diz que a dilatação volumétrica real, ou seja, o coeficiente de dilatação real, ele tem que ser igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do sólido. Ó, sólido, que é o recipiente. Ou seja, real é o sistema, que é o coeficiente. Aparente só é o líquido. E o sólido é o recipiente que dilatou. Essa letra grega, gama, essa letra grega chamada de gama, certo? Letra grega, representa o coeficiente, é chamado coeficiente de dilatação. Cada material tem o seu próprio coeficiente de o quê? Dilatação. Coeficiente de dilatação. Ou seja, o recipiente, imagina aqui o recipiente, feito de alumínio, feito de qualquer outro material. Aí você encheu esse recipiente até a tampa, até a tola, totalmente cheio de líquido, Então aqui tu tem VO, que é o volume inicial. Aí tu tens o volume inicial do líquido, que coincide com o volume inicial de quem? Do recipiente, porque ele está cheio até a tampa. Aí você, abençoado, fornece calor. Você vai fornecer calor. Você fornece energia. Você está fornecendo uma variação de temperatura. Tanto aquece o recipiente,
quanto aquece o líquido. Mas qual é a mais rápida? Qual é a dilatação mais acelerada? Recebe calor o sólido, recebe calor o líquido, mas qual é a mais rápida? Então é por isso que transborda. É por isso que o líquido transborda. Esse transbordamento chamemos de ΔVAP, que é aparente. E o recipiente dilatou, que é ΔVREC. Espera aí. Ei, professor. Então, isso aqui tu tem um sistema que está dilatando. É verdade. Quem é o sistema? É o sólido e é o líquido. Então, é por isso que se diz que a dilatação volumétrica real, que é a dilatação do sistema, ela é a soma da dilatação volumétrica do recipiente com a dilatação volumétrica o quê? Aparente. A parte do líquido que transbordou é a parte que dilatou. Muito bem. Grava isso, pessoal. Veja como é fácil. Primeiro, lê, interpreta. Quando um frasco, mas o frasco está completamente cheio de líquido, ele foi aquecido. Então, o frasco está cheio de líquido. Então, aí tu tem dois sistemas. O recipiente e o líquido. Bom, verifica-se que um certo volume de líquido transbordou. Este volume mede o quê? Vamos pensar um pouco interpretando a questão. Imagina que isso vai ser o frasco. Olha o design, frasco. E ele está cheio, completamente cheio, totalmente cheio de um determinado líquido. Então imagina que ele está totalmente cheio de um determinado líquido. Chamemos isso de VO, que é o volume inicial. Mas só que aqui tem dois sistemas. Tu tem o recipiente, que é o sólido, e tu tem aqui que é a parte do líquido. Bom, mas você forneceu calor. Você forneceu, ele disse que ele foi aquecido. Você fornece energia. Você fornece energia térmica. Você forneceu calor. Calor, pelo conceito físico, representa energia térmica. Microscopicamente, as moléculas começam a vibrar e se afastar. Então, o sólido dilata e o líquido dilata. Mas qual é a dilatação mais rápida? Comparando a dilatação do sólido e a dilatação do líquido, qual é aquela mais acelerada? É por isso que transborda. É por isso que um certo volume de líquido transbordou. Veja que aqui tem duas situações, abençoado. Tem o transbordamento, que transbordou, chamamos de ΔVAP, que é a parte aparente, e também tem a dilatação do recipiente. Bom, vamos entender. ΔV real é sistema. Sistema como todo. Que sistema, Nogueira? Sólido mais líquido. A dilatação volumétrica REC é o recipiente. É apenas a dilatação do sólido. E a dilatação volumétrica AP, que é aparente, é a parte do líquido que transbordou. Em geral, a dilatação volumétrica aparente, ela é maior do que a dilatação volumétrica o quê? Do recipiente. É mais acelerada. A questão perguntou o que mesmo? Esse volume de líquido que transbordou, o que saiu, mede exatamente o quê? A dilatação volumétrica aparente. A dilatação volumétrica aparente é que transbordou. Não é a dilatação do frasco, que é recipiente, não é a dilatação absoluta do meio, é o líquido que transbordou. Então, a alternativa A dilatação volumétrica aparente. Bom, aqui tem uma observação para a gente fazer para vocês, referente ao comportamento térmico da água. Porque quando eu falei que, em geral,
Às vezes, quando o sólido ele recebe calor, dilata. A água é diferente, porque a água tem um comportamento irregular, anômalo. Geralmente, as substâncias se dilatam quando aquecidas e se contraem quando resfriadas. De 4 graus Celsius até 100 graus Celsius, a água se comporta normalmente como qualquer outra substância, aumentando seu volume quando aquecida, de 4 até 100. Agora, mas de 0 até 4 graus Celsius, ela se contrai ao ser aquecida. Quer dizer, no gráfico é assim, abençoado. Volume em função da temperatura. A temperatura está aumentando de 0 a 4 e o volume está reduzindo. Quer dizer, aí é o comportamento irregular da água. Por exemplo, você coloca um recipiente no congelador. Você coloca água no congelador, daqui a pouco você coloca o recipiente no congelador, ele pipoca, estoura. Por quê? Porque de 0 até 4 graus Celsius, o volume diminui, a densidade aumenta e a pressão aumenta. A água tem um comportamento anômalo, irregular. Quer dizer que de 0 até 4 graus Celsius, o volume reduz, e de 4 graus Celsius em diante, ela tem um comportamento normal, porque geralmente, quando recebe calor, dilatou. Bom, aplicando o conhecimento, esse comportamento da água é a razão pela qual os lagos congelam sempre de cima para baixo, e não o contrário. Observe que numa região muito fria, você tem um lago onde a superfície do lago ela congelou, mas nas profundezas você tem os animais, você tem a vida. Por quê? Porque o comportamento da água tem essa peculiaridade. Quer dizer, de 0 até 4 graus Celsius o volume diminui, a pressão aumenta e de 4 em diante normal. Então, o objetivo é esse. A gente tem como objetivo perceber isso. Ó, o comportamento irregular. Vamos explicar um pouquinho mais esse comportamento da água de forma mais pormenorizada. Observe, por favor. Tu tens um gráfico onde você tem o eixo, na matemática é chamado eixo da ordenada. Só que no eixo da ordenada, aqui é o volume. E no eixo da abscissa, aqui vai ser a temperatura. Então esse gráfico, ele vai falar acerca de V, que vai representar o volume, e T, que vai representar a temperatura. T, temperatura. Qual é o comportamento irregular da água? Então o gráfico faz isso, abençoado. O comportamento da água, ele faz isso. Vamos entender. Aqui é 0, ó. E aqui, neste ponto, que é o ponto de menor valor, a gente diz que é o 4 graus Celsius de temperatura. Observe. De 0 até 4 graus, olha o que acontece com a curva. Tu percebe que no eixo da abscissa, que é esse eixo, de 0 até 4, a temperatura aumenta. Mas nesse mesmo inteirinho, olha o que acontece com o volume. Reduz. Porque o gráfico está mostrando que a temperatura cresce, a temperatura variou, aumentando, a temperatura cresce, você deu energia, mas o volume o quê, abençoado? Diminuiu. É por isso que é chamado de comportamento irregular, porque em geral, quando você fornece calor, o corpo dilata. No caso da água, não. Ele está recebendo calor e está diminuindo o volume. Então, quando o volume diminui, a densidade aumenta, a pressão aumenta. Já de 4 em diante, de 4 graus em diante, o volume vai aumentando. Quando eu falo volume aumentar, dá uma olhada para esse eixo. Quando você faz isso, ó o design, ó. Quando você faz de 0 a 4, quando você faz de 0 a 4, ó o lápis, ó. Está dizendo que o volume vai diminuir. E a partir daqui, o volume vai o quê? Aumentar. Então, nesse trecho, tu tem um volume tipo decrescendo, o volume decresce, e nesse outro, o volume, ele cresce. É por isso que é chamado anômalo. E o que é que tem a ver com a densidade, Nogueira? Porque a densidade nada mais é de que a razão da massa pelo volume.
Abençoado, a densidade e volume são inversamente proporcionais. Então, aonde o volume diminui, a densidade o quê? Aumenta. A densidade aumentando, a pressão aumenta. É por isso que a coisa estoura quando está no congelador. Você pega uma cervejinha, você pega um guaraná, você pega um refrigerante, aí você bota lá na geladeira e esqueceu lá no congelador. Quando você esquece lá no congelador, dá um tempinho, daqui a pouco ele congelou tanto, que ele pipoca. Por que ele pipoca? Porque a pressão interna aumentou, a pressão interna é maior e tem esse comportamento irregular, que é um comportamento irregular da água. Bom, o objeto do nosso estudo da dilatação é isso, é você entender, aluno do segundo ano, que dilatar é aumentar. E dilatar termicamente é aumentar em função de quem? Do calor. Existem duas partes da dilatação. A dilatação do sólido e a dilatação do líquido. O sólido, para facilidade didática, pode dilatar de três formas. Comprimento, área e volume. Nome: linear, superficial e volumétrica. E cada um com seus coeficientes. Metro, metro quadrado e metro cúbico. Unidimensional, bidimensional e tridimensional. Já os líquidos se dilatam de duas formas. A dilatação do frasco e a dilatação aparente. Enquanto o sólido são 3, os líquidos são 2. E a dilatação aparente é a parte do líquido dilator. Quando pega um termômetro para medir a temperatura, o mercúrio vai dilatando, dilata tanto o mercúrio quanto dilata o recipiente. Mas qual é a mais acentuada? É o mercúrio. Dilatação está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Quando recebe calor, tem que dilatar, você coloca junto a dilatação, vai dilatando, cada um com sua expressão dos seus coeficientes. Eu prometi que ia explicar um pouquinho sobre a unidade grau Celsius recíproco. Tu lembras que a fórmula da dilatação, a fórmula da dilatação é ΔL, alfa, L0 e ΔT. Aí eu quero só estudar o alfa. Como é que eu vou calcular alfa? É pegar ΔL dividido por LO e ΔT. Fica olhando, meu povo. L é comprimento, metro. L é comprimento, metro. E graus Celsius, temperatura. Ó, eu vou cortar metro com metro. Vai ficar 1 sobre grau Celsius, que a gente chama grau Celsius recíproco. Essa é a unidade. Todos os coeficientes têm essa unidade. A unidade de alfa é a unidade de beta, que é a unidade de gama. E todas as unidades são graus Celsius recíproco. Alfa é a linear, beta é a superficial e gama é a volumétrica. Alfa está para 1, assim como beta está para 2, assim como gama está para 3. É, professor, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Explica melhor. Comprimento está em metro, área está em metro quadrado e o volume está em metro cúbico. Então, os sólidos podem se dilatar de 3 maneiras e os líquidos, 2. A dilatação do recipiente e a dilatação que aparente. Cada uma com sua forma específica de você calcular os coeficientes. Dilatar quer dizer aumentar. É você aumentar em função do calor. Fornecendo calor, você fornece energia. Microscopicamente é isso. As moléculas começam a vibrar mais e as moléculas vibrando mais produzem um fenômeno macro, que é a dilatação. Dilatação térmica dos sólidos e a dilatação térmica do líquido. Então a engenharia, os engenheiros quando vão projetar uma ponte, e a ponte quando você está lá tem que balançar, é prevendo aquelas vigas e juntas de dilatação. Você coloca as vigas, não coloca colado uma na outra, coloca com certo espaço. O concreto tem o seu coeficiente, eles prevêem essa dilatação, chamada dilatação linear. Ok?
Bom, a dilatação linear, a superficial e a volumétrica representa a dilatação térmica dos sólidos. Agora, na dilatação térmica dos líquidos, como eu falei em geral, tem a dilatação irregular da água, que tem que ter uma peculiaridade. Então você tem que o coeficiente é o gama, o alfa está para 1, o beta está para 2, cada um com o seu coeficiente. Porque a gente falou na obturação que é metálica, ela deve ter o mesmo coeficiente do dente. Por quê? Porque ele vai dilatar mais ou menos. Vamos agora para as perguntas dos alunos, ok? Wagner Andrade, lá de Petrolina. Um abraço para os guerreiros lá de Petrolina, pessoal do interior, pessoal dos colégios, Jonas Taurino também, o pessoal do estado que está aí na maior dedicação nos estudos. Deus ajuda quem estuda, determinação, raça, nos estudos. Então, parabéns ao pessoal que está acompanhando a sala do Educa PE, todo esforço. Se supostamente o coeficiente de dilatação térmica do mercúrio e do bulbo de um termômetro fossem iguais, ele funcionaria corretamente? Muito obrigado pela pergunta, Wagner. Valeu mesmo. Na realidade, supostamente, porque os coeficientes eles são o quê? Distintos, diferentes. Pelo fato de serem diferentes, aí a dilatação do mercúrio ela é mais acentuada. Mas se eles fossem iguais, daria erro. E esse desvio poderia ser acidental, esse erro poderia ser do operador, daria uma margem de erro. A jogada é fazer um recipiente que tenha um coeficiente diferente do líquido, para você perceber a dilatação. Porque nada mais é isso, o termômetro, quando recebe calor, recebe energia, e através do coeficiente de dilatação, ele vai dilatar mais. Não que o bulbo não dilate, ele dilata, mas a dilatação do bulbo é menor do que a dilatação do líquido, então representa exatamente a temperatura. Então eu concordo, isso mesmo. Fossem iguais, ele funcionaria corretamente? Não, porque daria margem de erro, que pode ser um erro relativo ou percentual. Bom, o foco é esse, pessoal. Manter os estudos, e a nossa aula de hoje, ela centrou no estudo microscópico. Quer dizer, quando o corpo recebe calor, ele está ganhando energia. Então, analisando microscopicamente as moléculas, as forças de coesão, de repulsão. Então, o efeito microscópico do recebimento de calor é o chamado dilatação térmica. A dilatação térmica é um dos efeitos, que pode ser a dilatação térmica dos sólidos ou a dilatação térmica dos líquidos. Os sólidos, imagina que a gente tem facilidade didática, mas o sólido se dilata em todas as direções, em todos os sentidos. As moléculas vibram. Agora, podemos considerar linear. É só a variação do comprimento. Superficial é a variação da área. Volumétrica, volume. Quando você senta a cerâmica no piso da sua casa e você não coloca o rejunte de cerâmica para cerâmica, talvez em dias quentes, a cerâmica trinca e racha. Porque ela não tem para onde dilatar. Você coloca e prevê a dilatação superficial. Receber calor, receber energia. A obturação do dente metálico, você toma um cafezinho quente, aguinha gelada, a obturação dilata e contrai. Se ela não tiver o mesmo coeficiente parecido com o do dente, o que é que vai acontecer? Ela afrouxa, ela fica folgada. E ela ficando folgada, aí entra a cárie e prejudica os dentes. Então a dilatação está presente no nosso cotidiano, mas é bem prático. Dilatou, aumentou. Professor, dilata minha nota aí, eu tirei um 7, bota um 8, dilata. Então, dilatar é aumentar, e aumentar em função do calor. Bom, esse foi o foco da nossa aula, segundão. Dilatação térmica. Espero que vocês tenham entendido, anotado direitinho, ver essa videoaula, procurar fazer as questões, porque o interesse, acima de tudo, do trabalho da gente é o foco na sua o quê? Aprendizagem. Seja determinado, as dificuldades
estão para serem superadas, ok? Então seja um guerreiro, continue estudando e lembre-se que Deus sempre ajuda a quem o que estuda. Muito obrigado, valeu, coração.